Direitos Humanos 2022 e as lutas necessárias. Bom dia, Cris. Bom dia a todas as ouvintes da Rádio Noroeste FM. Essa coluna de Direitos Humanos de hoje, a primeira do ano de 2022, nós gostaríamos de aproveitar para algumas reflexões que nós entendemos necessárias em vista do ano que se inicia. 2022, todos nós sabemos, nós teremos eleições presidenciais para governadores, deputados, senadores, deputados estaduais, enfim, um processo eleitoral e que nós sabemos que a eleição da presidência vai polarizar, com certeza vai ser o grande atrativo, o que mais vai chamar a atenção das pessoas, embora não possamos e não devamos esquecer da importância das eleições de governadoras e governadores, deputadas, deputados, senadores e senadoras. Mas é necessário, independente de qual o cargo em disputa, que nós pensemos o que nós queremos nessas eleições do ponto de vista dos direitos humanos. É importante considerar que nesses anos de governo Bolsonaro, o que já vinha acontecendo desde o governo Temer, houve um processo de destruição, de desmonte, tanto de legislações que garantiam direitos, quanto de sistemas de operacionais, governamentais, garantidores desses mesmos direitos. Do ponto de vista das legislações, já no governo Temer, o que eles chamaram de reforma trabalhista, que foi uma destruição do direito do trabalho, com consequências muito graves para a classe trabalhadora, e a gente tem visto isso, um aumento da precarização, uma redução da massa, né, salarial, que é fundamental, ou seja, aquilo que a classe trabalhadora ganha através do seu trabalho. A reforma da Previdência, agora já no governo Bolsonaro, também destruindo a ideia de um direito previdenciário, solidário, enfim, aquilo que era afirmado pela nossa Constituição, na verdade é afirmado, mas tem sido destruído. Importante lembrar também que vem desse período iniciativas absolutamente antipovo, antidireitos, como a emenda constitucional número 95, a emenda chamada de teto de gastos, que outros chamam de emenda da morte, porque congela por 20 anos, os gastos sociais. Isso é muito, muito, muito grave. E esse debate que nós precisamos fazer. Primeiro, entender que o atual governo Bolsonaro, aparentemente, considera que a melhor tática eleitoral é de continuar os ataques aos direitos. O programa deles é um programa de destruição de direitos, é um programa de destruição do país, mas poderia se avaliar se eleitoralmente ele poderia mudar um pouco essa toada, mas tudo indica que não. Então nós teremos um ano que será um ano de duríssimas disputas com o campo conservador ou fascista em relação aos direitos. Necessário lembrar que também nós já vínhamos, antes mesmo dos governos golpistas, nós já vínhamos com uma série de dificuldades em relação a vários direitos, e temos que reconhecer que mesmo durante os governos democráticos, questões gravíssimas como letalidade policial, violência policial, enfim, desrespeito aos direitos humanos, não foram enfrentadas com a eficácia necessária. Nós ficamos devendo muito em relação a isso. E é isso que nós precisamos pensar agora para 2022. Em 2022, nós teremos, portanto, disputas políticas que poderão ter implicações ainda no ano de 2022. É necessário considerar que, do ponto de vista dos direitos humanos, nós não podemos aceitar mais nenhum retrocesso, além dos graves retrocessos que já aconteceram. Ou seja, mais do que nunca é preciso lembrar aquela palavra de ordem: nenhum direito a menos. Por outro lado, nós também precisamos pensar o que nós vamos querer dessas eleições. Não basta um candidato vir ao povo, à classe trabalhadora, e falar que vai garantir emprego, que vai garantir melhoria de renda, que vai garantir a educação, a saúde, se não se comprometer de maneira expressa com algumas questões que nós precisamos levantar aqui, que são fundamentais. Primeiro, nós temos que exigir de candidaturas que se digam comprometidas com direitos humanos, que se comprometam de maneira explícita com a revogação da reforma trabalhista, a revogação da reforma da Previdência.
Também precisam se comprometer com a revogação da emenda constitucional 95, a emenda do teto de gastos. É necessário retomar um Estado que faça, sim, gastos e investimentos em políticas sociais. A desigualdade social do nosso país, ela é tão gritante que é difícil imaginar que uma pessoa em sã consciência diga que nós podemos segurar, conter os gastos sociais, né, para agradar quem? Os tais ajustes fiscais, a responsabilidade fiscal para engordar o lucro dos banqueiros, do sistema financeiro internacional. É preciso, então, que a militância de direitos humanos de todo o Brasil, seja em que lugar ela estiver, no movimento sindical, no movimento sem terra, movimento sem teto, movimento feminista, movimento negro, movimento LGBTI, movimento juventude, movimento das pessoas com deficiência, movimento população em situação de rua, enfim, essa gama de populações que até hoje não tiveram efetivamente garantidos seus direitos, precisam se unificar e apresentar suas exigências mínimas em relação aos direitos humanos para essas eleições. E precisamos nos manter permanentemente articulados para impedir outros ataques que aconteçam, para que o governo que venha a ser eleito nesse ano, mais para o final desse ano, não tenha aumentado o rol de tarefas em relação àquilo que vai ter que se recuperar. Os direitos sociais, os direitos humanos no Brasil têm sofrido um processo quase de terra arrasada. Nós vamos refrear esse impulso e garantir a retomada das nossas lutas para evitar maiores retrocessos e perdas e garantir a retomada da trajetória da construção de direitos e da ampliação de direitos, que isso é fundamental num país como o Brasil. Portanto, que 2022 nós saibamos das nossas responsabilidades, dos nossos desafios, mas reafirmamos com muito orgulho e determinação: nenhum direito a menos.